Que é O João professor... Vai dar certo. Isso. André, vai dar certo aqui, fica atenta. Já vai começar. Estamos ao vivo. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Andréia Diniz, sou secretária de comunicação da FIT-Metal, Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil. E estamos inaugurando um novo ciclo na preparação do congresso da nossa federação. E este novo ciclo traz como tema a indústria nacional em xeque. É parte de nossa preparação. Os debates são transmitidos na página da FIT-Metal e hoje em mais 45 páginas parceiras da federação que transmite simultaneamente junto conosco esse debate. O tema que vamos abordar hoje é as mudanças no setor automotivo. Casos Ford e Stylius, Fiat. Para discutir essa pauta, convidamos João Assis Dulce, doutor em Sociologia pela URJ e professor da Universidade Federal de Juiz de Fora. Renata Belzunice, economista do DIEESE, técnica na Unidade de Atendimento no Vale do Paraíba. Para fazer uma saudação aos nossos palestrantes e ao nosso debate, convido o presidente da nossa federação, Marcelino Rocha. Boa tarde a todos e a todas presentes aqui e, naturalmente, aqueles e aquelas que acompanham através das páginas que nos brindaram aí com a retransmissão do nosso ciclo de debates. Quero aqui dizer que é um prazer muito grande receber, no dia de hoje, o João Dulce, professor, seja bem-vindo. Renata Belzuncis, né, do DIEESE, tem sido um parceiro nesse ciclo de debates da FIT-Metal. Falar que a FIT-Metal, nos seus 10, quase 11 anos de fundação, tem como tema central das nossas permanentes discussões o processo de desindustrialização que vive o nosso país e, naturalmente, a necessidade de retomada de um setor que sempre teve uma participação fundamental no produto interno bruto brasileiro. Em todas esse ciclo de debate que envolve a questão da indústria, nós não cansamos de dizer que já tivemos o setor industrial uma participação de quase 30% no produto interno bruto brasileiro, no governo Juscelino Kubitschek, década de 70, e atualmente nós estamos aí reduzidos a menos de 10% de participação. E importante destacar que todos os países desenvolvidos do mundo foi a partir de uma indústria forte, né? Então, nós queremos, no dia de hoje, manter a discussão em torno da necessidade de reindustrialização do país, né? A FIT-Metal tem se pautado, como eu já disse, permanentemente por esse tema, e na preparação do seu terceiro congresso, está aqui a nossa executiva, né? Com o Wallace, com o Aurínio Pedreira, com a Andréia Diniz, né? E outros companheiros que compõem a nossa direção, também preparando esse novo desafio. Tempos novos, tempos difíceis, acrescido de pandemia, nós só perdemos no número de mortos hoje, em média, para a Índia, né? Então, num ambiente desse, esse tema não pode ser secundarizado, na nossa opinião, né? Nós poderíamos estar produzindo uma série de produtos numa indústria forte, desde ventiladores artificiais e outros ligados ao setor setor hospitalar,
mas que, infelizmente, por falta de uma política, né, do nosso governo e de governos anteriores aí, nós não temos essa indústria. Então é isso, agradecer a cada um, né, e devolver a palavra aqui para a nossa diretora de comunicação, Andréia. Mandar um grande abraço aí para o Júlio. O Júlio está até com a cara boa diante de tanto problema que tem vivenciado junto com os companheiros lá na Bahia, em Camaçari. Grande abraço, Júlio, e continue firme e forte aí, garoto. É só aparência. Boa tarde a todos. A cara tá só uma misericórdia mesmo. É porque eu fiz a barba. Ah, então tá renovado para a luta. Boa tarde a todos e todas. Desculpa a demora aí. Seja bem-vindo, Hudson. Andréia, você nos ouve? Se tivesse combinado comigo, eu falaria mais 3 minutos, André. A Andréia caiu aqui por 1 minuto. Vamos dar sequência aqui à nossa programação aqui da live, passar a palavra para o professor João Dulce, que vai ter 20 minutos para a sua exposição. Quando forem 15 de fala, a gente avisa. Tudo bem, João? Bem-vindo, obrigado pela presença. Ok, André, obrigado. Pode me interromper aqui no microfone mesmo, por favor, quando faltarem 5 minutos? Eu acho que está bem justo o tempo. Ok. Boa tarde, então, a todas e a todos. Eu queria iniciar agradecendo o convite da FIT Metal e agradecer ao André que me contactou. Também parabenizar a FIT Metal pela promoção desse ciclo de debate altíssimo nível, né? Eu espero estar à altura do evento. Alguns meses atrás, eu tive o prazer de participar de um encontro também da CTB, que foi muito interessante, e é muito desafiador para nós da academia trabalhar com o tempo, né, dos fatos em função do tempo acadêmico, né? Então, eu vou tentar trazer aqui alguns elementos da pesquisa que o professor Rafael Lima, da UF, e eu vimos tratando. Talvez não tenhamos grandes avanços significativos, mas eu creio que seja muito importante esse tipo de comunicação, né? Nessa fala, então, eu vou tratar de eixos que eu acho importantes para a gente compreender esse processo aparentemente de desindustrialização, especificamente no setor automobilístico, né? Levantando novamente aqui razões teóricas de por que uma fábrica fecha, em seguida passar pelo contexto recente da economia e da indústria automobilística brasileiras, para, por fim, buscar arriscar algumas conclusões, principalmente sobre essa saída da Ford do Brasil, né? Eu, em 2015, defendi uma tese sobre desenvolvimento regional a partir da matriz automotiva, em que eu pude estudar de forma comparativa a região metropolitana de Salvador, especificamente Camaçari, com o sul do estado do Rio de Janeiro, né? Então, desde então, eu venho buscando atualização de dados e de hipóteses em algumas publicações, né? Especificamente sobre a minha lógica de exposição. Por que uma fábrica fecha? Existe um conjunto teórico em torno disso, a partir de experiências de países que passaram por processos mais claros de desindustrialização. A gente pode lembrar a Argentina, durante a ditadura, e mesmo depois do período neoliberal do governo Menem, no Chile do Pinochet, na Península Ibérica, e mesmo em países desenvolvidos como a Inglaterra e os Estados Unidos, né? Guardadas, obviamente, as devidas proporções, né? Então, o que a gente tem é que uma fábrica fecha por uma série de condições que obstaculizam, né, a obtenção de lucros. Isso pode se dar por questões físicas da fábrica, plantas muito antigas são locais preferenciais de fechamento, plantas
que com o tempo vão ficando mais caras pela sua idade operacional, mercados em que o preço importa são mais favoráveis ao fechamento de uma planta que custe caro, né? E limitações crescentes de uma dada região, o que a teoria chama de brownfields, ou seja, regiões cuja densidade industrial aumenta os custos de aluguel, de transporte, de frete, de salários, etc. Quer dizer, como vocês podem ver, quase nada disso tem relação com o caso da Ford de Camaçari, embora a gente pudesse lembrar que alguns desses elementos foram intervenientes para o fechamento da planta de São Bernardo, mas não são condições suficientes para explicar o fechamento daquela fábrica. Eu não vou pormenorizar isso em função do tempo que a gente tem. Eu queria só marcar que o preço no mercado brasileiro, o preço de automóveis no mercado brasileiro, ele funciona de forma controlada pelos produtores, em que faixas de produtos possuem bandas de preços através dos quais as montadoras operam. Então, as montadoras ganham muito com a pós-venda, com crédito, com financiamento, e não vai ser não vão ser pequenas oscilações no preço dentro dessas faixas que vão atrapalhar uma fábrica. Ou seja, não vai ser um desconto de R$1.000 num saldão que vai ser suficiente para o fechamento de uma fábrica de carros. Então, se a gente não pode entender o que está acontecendo por teorias mais tradicionais de fechamento de fábrica, vamos olhar pela trajetória recente do Brasil. No auge da crise de 2008, 2009, o ex-presidente da Renault disse algo como o Brasil é um mercado importante e as montadoras de veículos vão se instalar no Brasil. Bom, aquele Brasil não existe mais. O Brasil, da virada da primeira década do século, licenciava mais de 3 milhões de veículos, tinha mais de 125 mil trabalhadores diretamente empregados na indústria automobilística, e mesmo com menos unidades fabris do que a gente tinha, por exemplo, no início de 2019. A indústria automobilística brasileira ela sempre foi protegida por marcos regulatórios, pacotes de incentivos, etc. Então, só no período da Nova República foram várias as políticas específicas para o setor. A gente pode lembrar das câmaras setoriais no início da década de 90, o novo regime automotivo no meio da década, embora sejam políticas diferentes. E foi uma emenda feita ao novo regime automotivo que facilitou, por exemplo, a implantação da Ford em Camaçari com um regime especial para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Desde meados do governo Lula até o ano de 2014, o setor teve bons momentos, com expansão do número de unidades produtivas, com aumento das vendas e com uma maior solidez no número de empregos e políticas salariais e sindicais bem-sucedidas. De 2015 a 2016, a coisa vira, como a gente vem acompanhando. Então, diante de uma crise política muito forte, somada à crise econômica, duas crises que se retroalimentaram, os números para o setor se tornaram bastante preocupantes. Então, a título de exemplo, a cadeia automotiva localizada no ABC reduz praticamente pela metade o número dos seus funcionários. Aí eu estou falando da produção de automóveis, caminhões e ônibus e todo o setor de autopeças. O sul do estado do Rio de Janeiro, o número de empregos cai em 1/3 em 3 anos. Camaçari, no entanto, se mantém, embora tenha sofrido um pouco, mas mostra uma enorme resiliência e se recupera de forma razoável. O ano de 2018 parecia indicar uma melhora para o setor, mas que já foi consumida nos anos seguintes, dados da RAES. Os setores mais atingidos por essa crise a partir de 2015 até hoje tinham sido, por exemplo, em Camaçari, o de autopeças, excluído o setor de pneus, no ABC, o da produção direta de automóveis, que tem uma capacidade de irradiar crises maior, e os empregos com mais cortes ao longo desse período foram os ligados diretamente à produção e à manutenção, que geralmente são os primeiros a serem cortados. Até publiquei um texto exatamente sobre isso. Um outro dado que vale a pena a gente dar uma olhada é o da ociosidade ou da capacidade, da utilização da capacidade instalada. Para você ter uma ideia, em 2010, a indústria automotiva operava com 91% da capacidade instalada. Em 2016, esse número caiu para 64% e hoje está na casa dos 70%, segundo dados da CNI. E é curioso pensar que a cada virada de ano, isso aconteceu em 2020, aconteceu novamente em 2021, os índices de confiança do empresariado brasileiro são os mais altos da série histórica, tanto nas pesquisas da FGV quanto da CNI. Até eu escrevi um texto sobre isso na revista digital Escuta,
cujo título era De que tanto riem os empresários, porque a gente vem um ano pior do que o outro e o índice de confiança só melhora, parece um paradoxo, né? Então, diante de tantas situações críticas e buscando atender a interesses específicos do setor, ali no meados do governo Dilma, formulou-se, né, o Inovar Alto, um programa que acabou sendo condenado por ser protecionista, né, na OMC. Ele tinha vícios de origem que acho importante de marcar, embora buscassem proteger o emprego. Ele previa a nacionalização dos componentes de produção, conjunção com setores brasileiros de autopeças, coisas que, pela configuração da matriz automobilística, não se efetivaria, né? Além de incentivos para pesquisa e desenvolvimento em eletrificação no Brasil. Vocês sabem muito melhor do que eu que esse é um setor que é a menina dos olhos do mercado automobilístico mundial. Então, essas pesquisas não seriam feitas no Brasil, elas são feitas próximas às matrizes ou nos grandes centros de tecnologia dessas grandes corporações. Para cobrir o vazio deixado pelo Inovar Alto, no apagar das luzes ali do governo Temer, se formulou ou se aprovou, né, o Rota 2030, que é um programa que parte dos mesmos vícios do Inovar Alto, mas com a menor preocupação com a manutenção de emprego. Até agora, eu, particularmente, não consegui captar benefícios desse programa em termos práticos e suspeito de que não haja, de fato. Um argumento que eu venho defendendo, junto com o professor Rafael Lima, é de que o Inovar Alto ele acaba mostrando que a capacidade de barganha institucional do Brasil ela é menor do que parece, né? E que, se houve resultado positivo, foi na defesa de alguns empregos e não na criação de novos empregos. Há muita transferência de postos de trabalho interregionalmente. Alguma coisa dessas explica, por si, a saída da Ford do Brasil? Eu diria que não. A fragilidade institucional do Brasil diante dessas corporações internacionais fica muito nítida quando a gente observa a sequência dos acontecimentos, mas a questão é muito complexa. Uma decisão dessa, ela demora a ser tomada, e eu tenho a forte suspeita de que o fechamento da planta de São Bernardo foi um ensaio e a resistência institucional a ele foi muito frágil, né? A saída, o fechamento da planta de São Bernardo do Campo estava no relatório anual apresentado pela Ford aos seus acionistas na virada de 2018-2019, um documento público, né, em que a matriz dizia que já havia separado 500 milhões para quitar dívida com fornecedores, 500 milhões de dólares, pagar indenizações e retirar os equipamentos, que a Ford sairia do mercado de caminhões e ônibus, e que o controle de emissões, os marcos regulatórios para emissões no Brasil eram muito rígidos, além do que ela começava a ficar incomodada com a reclamação dos estados onde ela não operava com relação aos incentivos que ela recebia na Bahia e no Ceará, informação que nos foi confirmada pela FIEB em uma entrevista recente que eu fiz. Então, no mesmo relatório, a Ford dizia que pretendia alterar o seu modelo de negócio, optar por automóveis de maior valor agregado, os SUVs e os elétricos, operar com sedãs apenas onde o mercado era, de fato, lucrativo, onde ela tem joint ventures, como, por exemplo, na China. No México, ficaria o seu modelo global, de padrão europeu, e, de quebra, o Brasil, no meio disso, assina um acordo bilateral de isenção de importação de automóveis do México, onde a fábrica tinha e tem, né, uma planta de produção, facilitando, portanto, a entrada de automóveis leves mexicanos no Brasil. Além disso, uma maior atenção às oscilações do mercado financeiro que a Ford vinha sofrendo. As montadoras de automóveis têm hoje cerca de 80% dos seus rendimentos oriundos do mercado financeiro. São informações que já foram publicadas pelo professor Marcelo Carmo, pelo professor Donadoni da UFSCar. O mercado financeiro ele opera a partir de expectativas futuras. Então, ficar preso ao presente não resulta em maior ingresso de capital por essa via. É preciso, portanto, mudar, nem que seja mudar para lugar nenhum, né? Na nossa pesquisa, a gente percebe que a América do Sul, a atuação da Ford na América do Sul, embora represente algo em torno de 15% do faturamento da Ford, há 3 anos que vinha patinando e 2 anos com prejuízo, né? Então, a venda de caminhões tinha sido embarreirada, ela não tinha um produto comercialmente competitivo, né? E o mercado brasileiro em retração. Além disso, uma indicação que os sindicalistas do ABC nos passaram, é que a Ford tinha por
tinha uma mania, né, de alterar o mix de produção, mesmo com automóveis lucrativos, e a constante mudança de presidente da Ford Brasil com estratégias diferentes, né? Além disso, os custos da implantação da eletrificação na matriz e a demora para o lançamento de um modelo de apelo mundial, que seria o Mustang elétrico, oneraram muito esse processo. Então, para responder às expectativas dos seus fundos de investidores e do mercado financeiro, alguma mudança precisava ser feita e a Ford escolheu se mudar do Brasil, né? Então, para não ultrapassar o tempo aqui proposto, eu vou caminhar para algumas conclusões mais sintéticas. Primeiro, é preciso se compreender esse modelo de negócios mais financiarizado, né? Então, o foco em pós-vendas, o foco nos serviços, que parece algo não lucrativo, mas é bastante, né? O conceito de inovação na condução corporativa não é exatamente a mesma coisa que novidade tecnológica ou novidade comercial. Ou seja, um novo mix de produtos não quer dizer a mesma coisa que intensificação de lucros, né? E é na intensificação de lucros que a cobrança sobre a gerência da Ford Mundial reside, né? Outra questão relevante que é preciso repisar é que o capitalismo brasileiro, que volta e meia, através dos seus representantes, clama por liberdade e por liberalismo, não abre mão da participação do Estado como ator na antecipação de incertezas, né? É por isso que a declaração dada pelo presidente da Ford antes do anúncio da sua saída, né, que parecia incoerente, quando ele dizia que o Estado deveria, o governo, na verdade, deveria propor reformas liberalizantes, mas o BNDES deveria atuar de forma mais ativa no ramo automobilístico. Ou seja, uma brincadeira que o professor Cristiano Monteiro, da UF, fez, é o programa Meu Estado, Minha Vida, né? O mercado de automóveis do Brasil, ele, além de tudo, está em nítida retração, o que acaba salvaguardando as empresas líderes de venda, mas não motiva aquelas que ficaram para trás, que era o caso da Ford. Brigar para ser quinta colocada em vendas no Brasil não é a mesma coisa que brigar para ser quinta colocada em vendas na China, né? Ou pelo menos não mais. Eu disse na outra reunião e mantenho, eu rejeito aqui todas as explicações fáceis que são moldadas para uma comunicação midiática. Ou seja, a Ford não saiu do Brasil por questões tributárias, por baixa produtividade, pelo tal custo Brasil, por custo de frete, por atividade sindical. Nada disso se sustenta e há dados que confirmam isso. A gente mesmo tem publicado textos defendendo isso com insumos, né? Então, sem dúvida, me parece que a grande preocupação agora deveria se dar em torno da manutenção dos empregos e, pelo menos, da reinserção dos desempregados. Mas vocês sabem melhor do que eu onde está, né, onde habita a maior dificuldade para tanto, e não me cabe aqui esmiuçar isso, vocês conhecem bem a realidade política nacional, né? Me parecem extremamente falaciosas, para dizer o mínimo, as afirmações de políticos nos mais variados estágios, de que outras montadoras serão instaladas na região. Isso não funcionou em São Paulo, e, infelizmente, isso não deve funcionar em Camaçari. A política nacional, neste momento... 15 minutos, João. Tá, já estou terminando, tá? A política nacional, nesse momento, ela se volta para a matriz agroexportadora, né, com um câmbio nas alturas para gerar ganhos rápidos e que não necessariamente são duradouros para esse setor. Não existe uma política industrial no Brasil. De quebra, a ideologia do momento é voltada para a desregulamentação do mercado financeiro, o que tampouco ajuda em investimentos de médio a longo prazo para a produção. E, para piorar, se avizinha uma reforma administrativa que vai reduzir a demanda por produtos industrializados, porque reduz a capacidade dos servidores públicos de contrair dívidas de longo prazo. Então, infelizmente, eu queria ser mais otimista, mas o horizonte é bastante sombrio. Tá? Muito obrigado, pessoal. Obrigada, professor. Nós que agradecemos a sua contribuição e nem usou todo o tempo, ainda tinha uns minutinhos. Mas usa no final as perguntas aqui, as intervenções, acho que vai provocar bastante. E agora vamos de imediato aqui passar para Renata Belzucci. Com você, Renata. Obrigada por aceitar o nosso convite.
Gente, muito obrigada a vocês por convidar. O Diese está fazendo essa parceria aí ao longo de toda essa preparação. E em nome do Diese eu agradeço e reforço que essa continuidade de parceria seja longa e profícua. Aqui eu também quero dedurar que eu conheço o Marcelo Toledo, tá? Que foi que está aqui com a gente. Tudo bom, Renato? Um abraço. Estava com muita saudade e está sendo ótimo matar um pouquinho essas saudades que a gente passou o semestre passado inteiro conversando pelo menos uma vez por semana. Uma pérola, né? É muito bom te ver aqui. Bom, eu queria começar já concordando com muita coisa que o João colocou com relação à estratégia da Ford, de que os elementos objetivos da realidade, eles não são suficientes para explicar a saída da Ford do Brasil, né? Então, cabe muito mais, a meu ver, não sei se essa é a mesma conclusão que o João chega, mas cabe muito mais, a meu ver, e o debate que a gente tem hoje dentro do Diese, acumulado aí com todos os companheiros e companheiras que atuam nas subseções que atendem os sindicatos metalúrgicos, muito mais a ver com uma estratégia da própria companhia do que com uma situação em que a gente observa no Brasil uma condição que vai levar todas as montadoras ao fechamento. Então, acho que essa é uma área importante para ser limpa, e o João fez isso muito bem. Uma outra área que eu acho importante a ser limpa é que o debate da industrialização e da desindustrialização no Brasil, ele é feito muito conjunturalmente, ainda mais a gente que vive o dia a dia sindical, a gente é praticamente tomado, sufocado, tragado pelos fatos da conjuntura. E quantos de vocês, sindicalistas, não ouviram que era culpa da pandemia? Ou então que era culpa de não deixar as pessoas trabalharem, culpa de tentar fazer lockdown, uma série de explicações com o objetivo de facilitar, de desviar o foco do debate. A gente teve que lidar com isso. A gente que está aí na lida sindical, o Diese é parte do movimento sindical, a gente teve que lidar com isso também. E é importante limpar essa área de que esses últimos movimentos que a gente tem observado na indústria no Brasil, eles não têm relação com a pandemia. São movimentos que já vêm de antes da pandemia e que, sim, se a pandemia pode explicar alguma coisa para a gente, ela pode explicar através do enfraquecimento infinito do nosso arcabouço institucional que poderia ser usado para aumentar a nossa capacidade de negociação e a nossa capacidade de diálogo soberanas com outros países e com as companhias onde outros países são sediados. A indústria automotiva, ela é uma indústria muito interessante, porque ela é uma indústria em que os governos em todos os países estão relacionados. São muito fortemente presentes e muito fortemente determinam os seus rumos junto com suas empresas. Então, quando a gente fala das companhias e das suas estratégias, invariavelmente nós estamos falando dos seus governos e das suas estratégias comuns, que podem ser comuns, às vezes, entre esses governos dos países centrais e as empresas, às vezes podem ser dissonantes. Mas é muito interessante observar que a gente está falando de Estado também. É inexplicável a postura de qualquer governante, pode ser o Bolsonaro, mas poderia ser outro também, ao dizer, não é problema meu que a Ford vai embora. Eu falo aqui do Vale do Paraíba, e aqui a gente tem o ditado que um mesmo raio não cai duas vezes no mesmo lugar, porque aquele raio já foi. Agora, 2 raios seguidos podem sim cair no mesmo lugar. A gente tem aqui em frente agora o fechamento da LG. A LG, ela é uma empresa coreana e nós somos preteridos, né, completamente na estratégia da empresa, e a forma como nós somos preteridos na estratégia da empresa, ela me chamou muita atenção, porque foi muito fácil fazer uma relação com a forma com que a Ford produziu o seu fechamento no Brasil. A Ford produziu esse fechamento no Brasil
esse último de 2011, porque recentemente fechou a planta de caminhões no ABC, de uma maneira muito tempestiva. Muito tempestiva. Nunca se viu isso. Já fechamos empresas automotivas, já fechamos empresas, já quase fechamos a Embraer, né? Quase vendemos a Embraer, e nenhum processo foi tão tempestivo como essa. Vou citar um caos aqui para vocês. O marido de uma amiga vende peças para a Ford. No dia 11 de janeiro deste corrente ano de 2021, ele estava com o departamento de compras da Ford concretizando as operações, né, entre vendedor e comprador de uma peça que foi fabricada sob especificação da própria Ford, quando a empresa dele se mobiliza para tirar ele da live, né, do call, né, não é live, é uma chamada telefônica, né, dizendo: a Ford fechou. E ele perguntou para a funcionária que estava com ele na posição de compradora da Ford: olha, tá tudo bem aí na Ford? Eu estou recebendo notícia aqui da minha equipe que a Ford fechou. Aqui tá tudo certo. Aqui tá tudo bem. A tempestividade teve esse nível, né? As operações estavam rolando no mesmo dia, no mesmo minuto em que se conhecia o fechamento da companhia. Então, isso é um extremo desrespeito. É um extremo desrespeito à soberania do país que te abrigou, melhor dizendo, né? Aos seus trabalhadores e a toda a população que vai ser impactada. Talvez isso não acontecesse em governos que houvessem tratamentos mais soberanos, isso que eu quero dizer. Mas não temos notícia de um fechamento tempestivo como esse. O fechamento da Ford no ABC levou meses. A negociação levou meses. Essa negociação, isso a gente ainda vai precisar avaliar, o movimento sindical vai avaliar no seu seio, vai avaliar com a sociedade. Isso que o João começou a falar por último, que é a compensação, que são as políticas compensatórias, o emprego, a requalificação profissional, o reencaminhamento desses trabalhadores. Isso ainda está por ser feito, porque é um processo que ainda está em andamento, né, tanto em Taubaté quanto em Camaçari, um processo dolorosíssimo de se falar, né, não é fácil para a gente, é uma ferida, né, cutucar a ferida dói, mas é algo que a gente vai conversar, e a gente vai precisar conversar sobre isso, para evitar que aconteça de outros estados com outras companhias. O fechamento da Ford os casos em que a gente tem em tela aqui, Ford e Stellantis, eles são dois casos, um é de nascimento, o outro é de morte, né? A morte é a morte da Ford, acho que o João mandou muito bem aí, quando ele coloca aqui os elementos objetivos não explicam o seu fechamento, que é muito mais a estratégia da própria companhia que definiu isso, mas mesmo assim, o nosso radar, né, entrou num alerta muito grande, porque uma companhia de 100 anos, num setor tradicional, que, viu, João, tem uma outra piada também de que a nossa indústria automotiva é a nossa eterna indústria nascente, né? É aquela indústria que vai carregar o país. Então, ela não carregou o país, carregou muito, mas não carregou o país e já está falecendo, né? E já tem sinais de degeneração. Então, isso é muito interessante. O nosso alerta ficou enorme, né? O que vai acontecer com as outras companhias? Né? E aí, eu acho que o João colocou, ele mapeou muito bem aí, de que o Brasil é um mercado, não é um mercado central, mas ainda é um mercado, né? E a gente tem ainda mais elementos para trabalhar. Caso Stellantis é um caso de nascimento, né? É um caso diferente desse que a gente tem na Ford, mas tem coisas em comuns entre um caso e outro, e isso que eu quero chamar a nossa atenção aqui também para a gente pensar juntos. O caso Stellantis é a fusão da Fiat, da FCA e da Peugeot. Ela já nasce como a quarta companhia em vendas no Brasil, né? Ela tem 400 mil empregados em todo o mundo. Quando eu estava, né, preparando um pouco aqui essa nossa fala, eu via duas palavras que a gente treme ao ouvir, né? Que o caso Stellantis é um caso que vai oferecer muita sinergia a partir dessa fusão. O que trabalhador está ensinado pela sua experiência a sentir quando ele ouve as palavras sinergia e fusão?
Demissão. Vai sobrar para mim, né? Esse é um caso que vai ter desdobramento, né? Com certeza. E em comum, né, entre esse nascimento e essa morte, esse nascimento, né, essa fusão e essa morte da Ford no Brasil, tenha o paradigma da nova revolução tecnológica em curso, que é muito determinada pelo motor elétrico, né? Essa semana, isso mudou de qualidade. Esse assunto mudou de qualidade para toda a indústria automotiva nacional. A cúpula do clima, com o plano Biden, em que ele pretende despejar cerca de 4 PIBs brasileiros, cerca de 4 PIBs brasileiros na economia norte-americana para incentivos. Parte desses incentivos serão destinados à eletrificação de automóveis. Os países mais ricos, segundo o critério de renda per capita, todos eles, basicamente todos eles, têm planos de mudança para a maioria, para todos os automóveis que sejam vendidos ou circulem, mas acho que o critério tem sido mais que sejam vendidos, né? Entre 2030, 2040, 2050, né? Eles sejam apenas veículos elétricos. Esses dois casos, nascente e declinante, Ford e Stellantis, trazem a questão do motor elétrico. A Stellantis tem como estratégia lançar 39 veículos elétricos no mundo, nenhum no Brasil. Nenhum no Brasil. E a Ford, quando vai embora, o João lembrou, falou, nós estamos mudando aqui de estratégia para produzir SUVs, né, para produzir veículos maiores e para produzir também veículos elétricos. E ainda dizia, né, ainda tinha lá na notinha de garotos bom comportados, eu posso falar isso, viu, João? Eu não estou falando como acadêmica, eu sou meio sindicalista também, né? Então, eu me sinto super à vontade, né? Dizendo uma preocupação com o meio ambiente. E não deixa de ser muito curioso a preocupação externada da Ford com o meio ambiente, quando imediatamente ela afirma, olha, nós vamos continuar vendendo para vocês e nós trouxemos um veículo incrível, que é o Bronco. Alguém sabe qual é a relação de consumo de combustível do Bronco? O Bronco, na cidade, ele faz 6 quilômetros por litro. É um gastão. Até para a categoria dele, ele é um gastão. Na rodovia, ele faz 11,9 por litro. Ele é um gastão. Então, não me venham dizer que existe uma preocupação ambiental quando você me traz aqui para o meu mercado um veículo chamado Bronco Gastão. Então, vamos lá. Como é que isso vai também apresentando esses desenhos, né? Vão se apresentando num reposicionamento estratégico do Brasil no mercado automotivo. E eu acho que isso está em curso, sim, e vai ser acelerado profundamente pela mudança de paradigma tecnológico, e essa semana o plano Biden reposicionou isso em um patamar bastante elevado, né? Eu vou voltar à questão do veículo elétrico, mas eu também quero conversar aqui um pouquinho sobre algumas mudanças no mercado interno, né? A gente também vem assistindo algumas mudanças que não são pouco relevantes e que têm a ver com um pouco um dinamismo interno mesmo brasileiro e que vão ser relevantes para o nosso horizonte de médio e longos prazos. Primeiro, nosso mercado mudou muito rápido nos últimos 20 anos, né? Nós não temos o mesmo mercado. Como o João falou, nós não temos mais nem o mesmo país que a gente tinha no Inovar Alto. E o nosso mercado também acompanhou essa mudança de uma maneira desesperadora, né? Por exemplo, 45% dos veículos que são licenciados hoje no Brasil não são licenciados para o consumidor final, são licenciados para frotistas. Esses frotistas, qual que é o desenho? E por isso que é muito importante tudo isso que o João falou sobre a financiarização, sobre como as companhias ganham. Aqui no Brasil, metade quase dos veículos não tem como finalidade o consumidor final mais. Tem como finalidade frotistas.
Da onde que o veículo do frotista... O que acontece com o veículo do frotista? Ele é alugado por um trabalhador de aplicativo. Ou alugado por pessoas, né, que deixam de ter automóvel, por empresas que enrosquei aqui, que retiram seus investimentos de frotas de automóveis próprias e passam a alugar, que desinvestem, achei, né, que desinvestem patrimônio de frotas próprias e passam a alugar, porque vem vantagens nisso. Então, o veículo do frotista não é o veículo que tem o mesmo nível de exigência do consumidor final. Eles são veículos que que proporcionam qualidades diferentes, se eu posso chamar assim, né? Qualidades diferenciadas. O consumidor 15 final... minutos, Renata. Ai, tá. O consumidor final tem um determinado nível de exigências. Um frotista que vai ter um carro alugado por empresa para trabalho, por um motorista de aplicativo, todo mundo aqui tem alguém na família que dirige Uber, né? E a maioria aluga, porque sai mais barato mesmo. É uma opção inteligente desse ponto de vista, de entre alugar um carro ou trabalhar com um carro próprio. É mais inteligente você alugar. Todo mundo aqui deve ter alguém na família, um conhecido que dirige Uber. Esses são as pessoas que estão girando essa economia de quase 50% de carro vendido para frotistas. Tá? Outra mudança importante, a gente não tem mais carro popular. Acabou. Tchau. Volkswagen, né, que é a tradução dele é carro do povo, do alemão, tchau. Nós vendemos 1/3 da nossa frota em carros populares até 2013. E isso foi diminuindo, e hoje nós temos 12% de licenciamentos em carros populares. Não é mais para pobre ter carro. Então, todo aquele crescimento maravilhoso da primeira década deste século, difícil retomá-lo. Muito difícil. Nas bases que a gente tem hoje, muito complicado. E uma outra mudança também, importante, aí eu vou voltar no carro elétrico também, que essa eu não posso deixar, porque senão o Marcelo vai ficar muito triste, né? Bom, já está na hora do carro elétrico, que é essa outra terceira mudança que eu tinha elencado aqui para nossa conversa. Essa questão do carro elétrico, ela está, de fato, ligada à questão ambiental, né? E nessa questão ambiental, a última coisa que tem é inocente, né? Vamos ser claros. A última coisa que tem é inocente. Tem muita gente muito honesta defendendo os interesses da vida humana e não humana e do planeta. Mas isso que a gente vê hoje como uma revolução verde no setor automotivo, eu discordo amplamente que a gente esteja diante de uma revolução verde a partir da substituição do motor a combustão por um motor elétrico, né? Por quê? E isso é muito importante para a gente pensar enquanto brasileiros e enquanto sul-americanos, né? O fato de não haver emissão de CO2 não significa que você deixe de produzir carros, correto? A gente vai continuar produzindo carros, em detrimento de soluções que precisariam de tantos ou mais trabalhadores metalúrgicos como a gente tem hoje. Eu ouso dizer que precisaríamos de muito mais se as soluções de transporte público de massa de fato implementadas. E, mais uma vez, eu voto para o Plano Biden. O Plano Biden vai revigorar as ferrovias nos Estados Unidos como transporte de passageiros. E metalúrgicos constroem trens. Constroem todos os veículos que a gente anda na Terra, né? Dos aviões, na Terra e no céu, né? Os aviões também são construídos por metalúrgicos. Os veículos de transporte de massa são feitos pelos metalúrgicos também. Então, não vai precisar de menos metalúrgicos, vai precisar de mais metalúrgicos. Mas para produzir um produto diferente. A mudança no paradigma tecnológico mundial, pesada, sobre que aí eu discordo que tenha interesse no planeta, acho que é muito mais um grande colonialismo, de fato, norte-americano, vestido de verde, do que uma preocupação com o planeta, talvez implique em que territórios como o brasileiro sejam transmutados
de territórios de produção para territórios de exploração. Um caso muito patente disso, em que eu coloco isso como uma hipótese para a gente pensar juntos, né? Não é algo que a gente tenha um desenvolvimento ainda muito longo. Um caso muito patente disso foi o que aconteceu na Bolívia. O presidente Evo Morales, né, sofreu um golpe, todos nós, né, não sei se ficamos sabendo disso, voltou ao poder, né? Voltou agora pela eleição do candidato do senhor Arce, apoiado por ele, e esse golpe possivelmente esteve muito motivado pela questão da mineração do lítio, que é um minério fundamental para a construção das baterias mais eficientes e leves para os veículos elétricos. Nesse episódio, o bilionário Elon Musk, que é o dono da Tesla, a Tesla, olha o que é a mudança do paradigma tecnológico. A Tesla não produz 100 mil veículos por ano e é a empresa que mais tem valor em bolsa. Aí vale mais do que a Toyota. A Tesla vale mais do que a Toyota e produz uma ínfima quantidade de veículos na mesma comparação. E o Elon Musk, né, respondendo num tweet, né, dizendo o seguinte, o assunto era outro, o assunto era alguma coisa sobre subsídios norte-americanos na economia, e ele dizia, olha, isso aqui não é uma coisa boa. E aí alguém foi lá na página dele e falou assim, sabe o que não é uma boa? É vocês se meterem em golpe na Bolívia. Ele escreveu, né, nós nos meteremos em golpe, nós daremos golpe onde nós quisermos. Lidem com isso. Né? Esse tweet está gravado, eu tenho ele aqui, né, como uma coisa que eu devo olhar todos os dias para entender o que significa mudar o paradigma para nós latino-americanos. Né? Então, a gente pode passar de um território de produção para um território de exploração dos materiais para a nova tecnologia, para o novo paradigma. E isso o João também falou um pouquinho quando ele fala assim, olha, o agro cresce. A gente tem um novo boom das commodities hoje, inclusive, né? Bombando de verdade, mas isso significa para os territórios que provê essas commodities, significa o fim do próprio território, né? Porque um território onde foi minerado, não acontece mais nada. Não acontece mais nada sobre aquele solo. É um território morto. Né? É um território igual a Forja aqui, né? Morreu. Né? Então é isso. Desculpa aí ter me alongado e a empolgação, mas é culpa do Marcelo. Tudo bem. Nós é que agradecemos aí as contribuições do DIEESE, sempre presente conosco, sempre é muito bom ouvi-los. E agora nós vamos aqui passar para os companheiros que vai estar interagindo, tanto com a Renata como com o João. Mas antes disso, quero fazer uma propagandazinha aqui. O professor João Dulce convida a todos que estão aqui na sala, mas também a todos que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, para conhecer o site do grupo de pesquisa, www.blindautomotive.org. Então, nós vamos estar divulgando também lá nas nossas páginas, mas vamos lá visitar. E agora nós vamos conversar um pouquinho com o Júlio Bonfim, nosso metalúrgico lá da Bahia, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Camaçari. Com você, companheiro. Bom vê-lo e com saúde. Hoje o que equivale é a saúde mesmo, que está tudo se destruindo. Boa noite aí, companheiros, companheiras, todos que estão aí nesse momento importante aqui da FitMetal. A gente estamos aqui em Camaçari, nessa labuta, como a gente fala aqui, brigando para tentar construir uma indenização justa para os companheiros, vários problemas acontecendo, e todos esses acontecimentos com a Ford no Brasil, e atingindo, né, o encerramento da planta, atingindo milhares e milhares de trabalhadores. Queria aqui dar uma saudação aqui ao companheiro Marcelo,
o professor João, Alex, Marcelina, todos aqui que estão na live. Fala a companheira que falou aqui, na realidade, o bronco é uma grande bronca, a Renata. Além de ter esse consumo de 6 litros por 6 quilômetros por 1 litro, o carro vem com um valor de R$280 mil. Quer dizer, é mais fácil você comprar uma Ranger top, que particularmente também eu acho muito cara. É o tanto que a Drenwall Walter, aquela fábrica chinesa que está aí, a gente está discutindo aí a nível nacional, e a gente também está querendo aqui tentar construir a vinda dessa fábrica para cá, ela vai vir com um carro que não vai ter mais questão de item de série, vai ser todo top, com valor de 150 mil para concorrer com a Ranger, com a S10 e com a Hilux. E aí a Ford, na realidade, ela vem com essa história de trazer o Bronco para cá em uma forma de desespero. Isso aqui, todos os funcionários e a gente que estava no dia a dia de negociação, a gente achou muito estranho, porque a Ford estava discutindo investimento aqui na Bahia. Então, eu tinha ido para os Estados Unidos discutir investimento, isso numa construção que a gente veio desde 2016. Então, a gente veio com vários problemas, a gente sabe muito bem que o mercado deu uma grande virada a partir de 2014 para 2016, começou a ter essas alterações em relação à questão do consumo. A modalidade de consumo também foi alterada por essa questão da mobilidade urbana, a entrada do Uber, a entrada dos aplicativos, as pessoas deixando de também comprar veículos para utilizar veículos por aplicativo, que seria muito mais na lógica, na questão lógica, para o consumidor seria mais prático, mas, por outro lado, o mercado econômico brasileiro também deu uma guinada para menos, né? Então, a questão da economia impactou, a moeda não circula, o desemprego triplicou, quadriplicou, coisa que a gente nunca viu em 50 anos. Então, a base de consumo alterou totalmente. Além de ter toda essa mudança da tecnologia, da automação dentro das fábricas, né? A quantidade de robôs entrando dentro da fábrica, dessa questão da indústria 4.0, você tem também um impacto fulminante na economia que gerou uma onda de desemprego que as pessoas não tinham mais condições de comprar o veículo. Então, de 2016 para cá, a gente veio com uma discussão com a Ford muito forte, readaptando a fábrica nessa nova realidade nacional, aonde você tinha empresas aí automobilísticas com valores de benefícios, salários já alterados, circulações. A Ford mesmo fez um programa em São Paulo da tal da Ford Service, aonde os valores salariais eram muito menor, isso a nível nacional, e em próprio São Paulo, com a questão do piso, e as demais não foram diferentes. A Fiat Betim tem isso, a Fiat lá em Pernambuco também, a GM, Marcelo Toledo sabe muito bem da realidade, e a gente sabe como foi essa articulação do setor industrial automobilístico no Brasil. Isso também no mundo, mas aqui particularmente porque é nosso quintal. E a gente veio com várias discussões com a Ford, e uma dessas discussões com a Ford era a possibilidade de investimentos, porque eu entendi, a direção do sindicato aqui, que a Massari entendeu, que não tinha mais como a gente discutir somente agregados de valores de aumentos salariais e de benefícios. É o tanto que nossa PLR era 19.600, a gente reduziu para 15.500, mesmo a média nacional está andando aí em R$11.500. Mas a gente entendeu que tinha que discutir produtos. E a Ford entrou nessa discussão do produto. Portanto, que a gente discutiu 3 produtos para cá, para Camaçari. O novo Export, que ninguém sabia se o nome ia ser Export mesmo, porque o Export ia sair de linha. O K também ia sair de linha, porque a Ford tinha decidido não mais trabalhar com carros pequenos, só queria focar no SUV. A Ford já tinha... Eu entrei no novo, entre aspas, novo Export, mas aqui em Camaçari já tinha na fábrica o SUV médio e o SUV grande, vamos falar assim, né? O pequeno, compacto,
o médio e o grande. Os três já estavam na programação com o SUV compacto, que seria o novo Export, pronto lá já, o protótipo. Fomos para os Estados Unidos, isso no meados, acho que no final, no início do último semestre de 2020, já para construir a questão dos investimentos, e a Ford disponibilizou 5 bilhões e meio para esse novo carro. E quando a gente, em janeiro, tivemos a convocação da reunião, que a gente imaginava que essa reunião era a reunião para discutir os trabalhadores que estavam em layoff, porque nós estávamos sem o terceiro turno e uma quantidade de trabalhadores de layoff, a gente recebeu a notícia do encerramento da planta no Brasil. Obviamente, quando eu falei com os trabalhadores, quando o São Bernardo fechou, eu falei para o pessoal lá, na frente da fábrica, ó, não ache, porque trabalhador, às vezes, direciona a coisa muito para o próprio umbigo, né? Ou fechou São Bernardo, a produção veio toda para aqui. Eu digo, ó, isso é um grande engano. Não ache que o encerramento da planta de São Bernardo não vai impactar não só em Camaçari, não só em Taubaté, mas no Brasil, porque já é um mau sinal de algo que vai vir muito pior para a realidade do setor automobilístico no Brasil. O encerramento de uma planta daquela não é só porque a planta de São Bernardo dizia que era obsoleta. Tecnologicamente, dizia que estava já inviável. Não era só isso. Porque se fosse uma questão estratégica da Ford, da continuidade da planta, ela teria feito investimentos até mesmo quando o mercado de caminhões deu uma guinada não, né? Deu uma queda terrível e tudo começou a alterar naquele momento que o mercado de caminhões, a Ford desistiu da questão da produção de caminhões. E o encerramento da planta com o New Fiesta já foi a sinalização clara de que coisas ruins iam acontecer. E aí, com toda essa estratégia e nossas discussões que nós estávamos tendo de investimento na planta, a gente nunca imaginou que na segunda-feira do dia 11 de janeiro, a Ford anunciaria o encerramento. Eu visualizei, muitos companheiros visualizaram. Tudo bem, uma decisão dessa, que impacta em papéis da companhia, não é uma decisão também que foi assim, acordei de manhã, a fábrica vai acabar. Não é isso. Houve uma programação, houve um posicionamento por parte da diretoria mundial da Ford para o encerramento da planta da Ford Camaçari, não no Brasil, vamos falar assim. Mas eu acho que foi uma decisão, como também outras decisões que a executiva mundial da Ford tomou, errada. Uma delas, que foi até uma base de arrependimento da parte da diretoria da Ford, foi quando eles venderam a Mazda, venderam a Jaguar. Eles se arrependeram naquele momento ali, porque o setor de carros de luxo deu uma subida atmosférica e a Ford perdeu muito dinheiro quando vendeu a Jaguar e a Mazda. E também a Volvo, parte das ações da Volvo. Nesse momento aqui na América do Sul, onde a Ford tem 7,14% do mercado e nesse ano caiu para 5%, essa reestruturação que eles querem fazer na América do Sul, eu acho que vai ser uma grande furada para eles. Furada porque eles queimam totalmente a marca na América do Sul, por mais que eles tenham um plano, e eles já falaram isso em mesa, um plano de remodelagem da marca, ou reestruturação da marca no Brasil e na América do Sul, porque eles não querem perder os 7% do mercado. Quem acha que a Ford está querendo sair daqui e deixar de vender carro para cá, é uma grande falácia. Isso também, como o professor falou, eu acho que o Inovar, né? Que foi aquele programa que teve lá na época da Dilma, faz falta hoje, mas a abertura do mercado, isso impacta também, porque não podemos nos tornar aqui um Chile, que o Chile antes tinha em torno de, se eu não me engano, 6 ou 7 montadores. Hoje o Chile não tem montadora nenhuma por causa da abertura do mercado, e as montadoras
acham muito mais vantajoso e muito mais viável financeiramente produzir de fora para dentro. Não está dentro do país com um processo produtivo das atuais situações que nós estamos aqui. E aí, a estratégia da Ford é essa, porque quando ela emprega 5 bilhões e meio, coincidentemente, os mesmos 5 bilhões e meio que era para o Brasil, para o novo export, ou export compacto, ela emprega na planta de Pacheco, na Argentina, para a reestruturação da planta e ampliação da planta. Essa planta produz lá Ranger. E, ao mesmo tempo, ela investe na planta do México. Ela reestrutura a planta do México. A planta de Hermosillo é uma delas que foi reestruturada. E essa questão do mercado, da abertura do mercado, eles estão querendo centralizar essa ponta de discussão, tanto do Bronco, que é produzido lá, como também da Ranger, e não se engane que eles querem fazer da planta de Pacheco uma reestruturação de uma planta para vir um veículo elétrico produzido na Argentina para ser distribuído na América do Sul. E o Brasil como uma base de consumo desses veículos elétricos. Então, ela está muito bem direcionada nessa questão de quando veio a parte do encerramento da planta no Brasil, com essa base de distribuição, não só que eu acho o Bronco foi só um paliativo, que eles não tinham carro para jogar agora nesse momento, e acabaram jogando o Bronco por jogar, porque o Bronco não está sendo um carro nem para a parte do mercado de consumo de veículos de luxo, porque o Bronco, com 280 mil reais, é um carro com custo elevado e um carro no patamar de carro de luxo, mas que não vai estar tendo a mesma base de vendas do que um outro carro concorrente dele. Eles estão ainda tentando se equilibrar nessa base de reestruturação que eles estão fazendo no mercado, de 4,2 bilhões de dólares, são quase 23 bilhões de reais que eles estão disponibilizando para o Brasil, para fechamento das plantas, pagamentos rescisórios, de quebra de contrato, de todos os custos que eles estão tentando aqui, de toda forma, na mesa de negociação, pagar miséria para a gente, porque 1,2 bilhões seria para pagamento rescisório, mas os caras tentam jogar isso para milhões. Então, já concluindo. E você, só concluindo. E isso, para a gente aqui em Camaçari, com toda essa crise que nós estamos passando, esse tensionamento que nós estamos passando e o projeto de vida que acabamos sendo frustrado com o encerramento de uma planta dessa, só para concluir, muito diferente do que é Taubaté e São Bernardo, que tem outras montadoras. A Bahia é uma única montadora que impacta diretamente 60 mil trabalhadores aqui na região metropolitana, e aí, num próprio estudo de GES, são quase 220 ou 225 mil trabalhadores em todo o Brasil, e que isso, infelizmente, agora cai nessa tristeza, nesse desrespeito que a Ford tomou nesse encerramento da planta, e que só para concluir, que nossos parlamentares deveriam e devem ter ações rígidas na questão de construções de leis que venham barrar essa comercialização de produtos externos para dentro do Brasil, porque a tendência é a gente encerrar não só a Ford, que já foi embora, como a Mercedes também em Minas, e aí está aí a briga entre Renault, Peugeot e tantas outras empresas que estão já sinalizando o encerramento da planta aqui no Brasil. Fora outros segmentos que já encerraram, como a 3M e tantas outras empresas aí que estão indo embora. Forte abraço aí, foi o mais rápido possível que eu tive que falar. Obrigada, Júlio. Obrigada. Desculpa interromper. A gente sabe, principalmente, que vocês estão vivenciando aí em Camaçari, mas é por causa do tempo da live mesmo. E agora nós vamos para São Paulo lá falar com Marcelo Toledo, que é o secretário de formação da FitMetal. 7 minutos, Marcelo. Eu aviso com 5, ok? Ok. Bom, em primeiro lugar, saudar aí os companheiros e companheiras
o companheiro João Dulce, com a sua exposição, e a companheira e minha amiga, minha professora, agora ex-professora Renatinha, do Diese, o companheiro Julião, essa luta aí, dá os parabéns para essa luta difícil aí, para manter a defesa dos direitos dos trabalhadores da Ford de Camaçari. Sei que não é fácil. Bom, o tempo é muito pouco para a gente aprofundar esse tema. Creio que será necessário várias lives para aprofundar esse tema, né? Queria abordar algumas questões aqui. Primeiro, é importante que a gente saiba que o capital só sobrevive ou só vive do lucro, obviamente. Eles estão atrás do lucro. Essa é a regra. E não é só o lucro médio, né? Eu acho que nós vivemos num período que eles estão em busca do lucro máximo. E, para isso, tem que explorar ao máximo a força de trabalho, né? Para vocês terem uma ideia, a GM em São Caetano do Sul, na década de 90 do século passado, só a ferramentaria tinha 1.500 trabalhadores. Hoje tem 150 e produz pra caramba. Obviamente que aí tem alguns ingredientes. Não é só a introdução de novas tecnologias, de um lado, mudança de processo de trabalho, na otimização do processo, que é, obviamente, o toyotismo, a aplicação do toyotismo, e ela vem desde a década de 90. Ela também transfere parte do processo terceirizando, quarteirizando, e a essência disso tudo é buscar o lucro máximo, né? A capacidade que as montadoras, como capital internacional, né, têm, do ponto de vista da sua reserva econômica, são números que não está no nosso universo, né, dos assalariados e pobres desse país. E eles têm uma capacidade tal de tirar a fábrica de um país e levar para outra muito mais fácil do que nós temos, muitas vezes, se locomover de um município para outro, de um estado para outro. Eles têm essa capacidade, né? Eles têm um projeto base dos carros que eles constroem no mundo, que eles produzem um carro aqui no Brasil e também produzem o mesmo carro em outro país. E aonde eles lucrarem mais, eles vão produzir lá. A GM tem uma fábrica em Rosário, na Argentina. E teve um período que eles simplesmente, da noite para o dia, fecharam a fábrica em Rosário, na Argentina, e distribuíram a produção para o Brasil e México. O mesmo eles poderiam fazer hoje se for mais rentável, mais lucrativo, fechar a fábrica no Brasil e ir para a Argentina, ir para o México ou para qualquer país da América Latina. Primeiro, é bom que a gente tenha claro isso, que o que move o capital industrial é a busca do lucro, né? Eu tenho dúvidas, assim, se eles vão se dar mal, no caso da Ford. Eles têm uma capacidade de fazer esse desenho de exploração da força de trabalho e na busca do lucro, que nós ainda, o movimento sindical e o movimento no campo nosso dos estudiosos, da intelectualidade mais à esquerda e progressista, ainda nos enxergamos com dificuldades de compreender a contento. Eles fecham a fábrica aqui no Brasil e vão lucrar em outro país e vão continuar explorando a venda de suas mercadorias aqui no Brasil, como o Júlio bem disse. Eles não querem perder esse quinhão aqui, e não vão perder. Essa é a impressão que eu tenho, né? O outro problema que nós devemos levar em consideração, pessoal, é a questão da política de Estado. Por que é que nós não fizemos esse debate que estamos fazendo hoje, lá no início do governo Lula, ou no segundo governo Lula, ou no primeiro governo da Dilma? Sabe por quê? Porque tinha uma política de Estado, podemos até ter observação crítica desse ou daquele aspecto, né? Eu, por exemplo, tenho uma crítica pontual no período da Dilma, no projeto Inovacar, né? Que não assegurou, não significou aumento de emprego,
montou uma política de manter o nível de emprego. Então, o que acontecia na GM? O que aconteceu em 2013? A GM mandava os trabalhadores com salários mais altos embora e contratava trabalhadores com salário mais baixo. Bom, ela tá dentro do contrato com o Estado, com o governo. Ela mantém um nível de emprego. Por exemplo, né? Objetivamente, eu me lembro muito bem, quando fizemos uma primeira assembleia aqui na fábrica, em 2003, já com o início do governo Lula, que nós retomamos as conquistas de aumentos reais de salário. Então, a indústria, não só automotiva, como a indústria no aspecto geral no Brasil, ela teve um boom de desenvolvimento. E por quê? Porque aumentou a renda da sociedade, aumentou a capacidade dos trabalhadores ter aumento de salário reais. Óbvio que isso reflete no processo produtivo. Aquele trabalhadorzinho miserável que andava só de ônibus e de bicicleta conseguiu comprar um carrinho velho. Aí o que vendeu o carrinho velho comprou um carrinho mais novo. Essa é a cadeia da sociedade no processo produtivo, não é? Aquele trabalhador que não tinha um carro zero conseguiu comprar um carro 0 quilômetro e 72 prestações. Eu conheci uma tonelada de rapaziada nova e falou assim, eu vou comprar, nem que for para mim usar 1 ano esse carro, mas eu quero ter o prazer de ter um carro novo. Né? Marcelo. Então, eu penso, companheiros e companheiras, que o problema das montadoras e a política automotiva no Brasil está relacionado, isso os expositores colocaram, está relacionado com a política de Estado. Né? Vou lembrar vocês aqui que a GM estava num processo difícil de falência lá nos Estados Unidos, e nesse período era a GM, a planta do Brasil e da China, que segurava a onda. Né? É o que era mais lucrativo, inclusive da China era a mais lucrativa do mundo na planta da GM. Como que ela resolveu o problema dela? O Estado norte-americano comprou 60% das ações da General Motors do Brasil. Ou seja, ela passou por um breve período de tempo ser uma empresa de caráter estatal. Olha vocês, ela foi estatizada por um breve período de tempo. Ou seja, terminando aí, porque é muita coisa que eu escrevi aqui para falar, mas é impossível, aí é o papel do Estado na economia. Então, a falácia dessas bobagens neoliberal de diminuir o papel do Estado na economia, isso é um exemplo. Né? Nos grandes países de caráter imperialista, o Estado é fundamental para criar o equilíbrio no processo produtivo do capital, para eles lucrarem. Então, nós não podemos nos enganar. Né? As montadoras vivem o que vivem hoje, é diretamente um reflexo da crise, obviamente, do capitalismo mundial, mas é uma movimentação também como reflexo de um processo inicial da 4ª Revolução Industrial, não vai dar tempo para mim falar sobre isso agora, que é aí tocar a questão dos carros elétricos, mudança de planta. A GM, por exemplo, ela planeja mudar o processo produtivo em 2037. Ela pensa mais longo, mais à frente, que ela quer fazer a produção em larga escala dos carros elétricos. Né? E o processo da Revolução 4.0 é um processo que enxuga o processo produtivo, os métodos de produção, e isso é uma massa enorme de desempregados na cadeia produtiva da metalurgia. Né? É muita coisa, gente. E é isso que nós temos que aprofundar a nossa compreensão, como é que se dá esse mecanismo, para, inclusive, nos orientar e orientar o movimento sindical como travar a luta em defesa do emprego, da vida. E, por fim, a política desastrosa desse governo, genocida, assassino, um governo que não só destrói vidas humanas, mas está destruindo toda a economia, a base econômica das relações de produção no Brasil. É isso, é irresponsabilidade irrestrita desse governo de caráter nazifascista. E o reflexo não poderia ser outro. É óbvio, na crise,
Na crise, as pessoas pensam 10 ou 20 vezes se vai trocar de carro ou não, está me locomovendo, e é natural isso. E isso reflete no processo produtivo, e tem um peso que é considerável, não é? Então, o que resta para nós, terminando aqui, me desculpe, André, o que resta para nós do movimento de esquerda, movimento sindical, movimento progressista, os trabalhadores em aliança com a intelectualidade, que ainda é preciso apertar ainda mais esse parafuso da união do movimento operário com o movimento intelectual progressista, apontar o caminho da luta e resistência. Se nós não colocarmos fim a esse governo, então criarmos movimento de ganhar amplas massas dos trabalhadores, do povo, para pôr fim a esse governo, e tivermos um governo progressista num período próximo, nós não temos nenhuma perspectiva de desenvolvimento industrial, tecnológico, ou mesmo corremos o risco de ficarmos, como a Renatinha colocou, vamos ficar aqui na política de commodities, vender matéria-prima barato sem enriquecimento do processo produtivo de alto poder alto valor agregado, né? Essa é o que está posto para nós, é uma encruzilhada que de fato está posto e é muito grave, e eu penso que o caminho é da luta e da organização dos trabalhadores. Um país pobre, com a massa salarial decaindo como está, não tem como qualquer capital nacional ou internacional ter perspectiva de investimento em nosso país. O Brasil hoje é uma vergonha mundial, é um governo que envergonha o povo brasileiro, um governo que assassina o nosso povo. Desculpe aí, é isso que eu queria deixar aí a minha opinião. Obrigado, Toledo. Muito bom, mas seria muita pretensão nossa querer esgotar esse debate nessa live. A nossa ideia é mesmo provocar para que todos estudem. O DIEESE tem muito estudo, tem muita publicação que pode contribuir. Volto a repetir, quem está nos assistindo aí, visitar lá o site do grupo de pesquisa do professor João Dulce, www.blindautomotive.org, e vamos, que no Congresso nós vamos aprofundar um pouco mais no debate. E agora vemos aqui para Minas Gerais, vamos lá em Betim, conversar com o Alex Custódio, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, funcionário. Hoje é Fiat, mas é Stanley, né? Styling, fala. Nem sei falar o nome lá agora. Boa noite, André. Boa noite, Andréa. Boa noite aí a todos e todas que estão nos acompanhando. O nome da montadora agora, Andréa, é Stellantis. Aqui dentro do nosso país, realmente, a gente está vivendo uma situação bem complexa, né? Em especial nas montadoras. Todas as montadoras, cada uma tem a sua particularidade. Eu fico fazendo aqui uma analogia, sabe? Aqui na nossa base, por exemplo, a montadora demite 100, 200 trabalhadores, a gente já vai para dentro da empresa, fica extremamente preocupado. E aí eu fico imaginando a situação do nosso companheiro Júlio, né? Com milhares de trabalhadores demitidos. Então, deixo aqui toda a nossa solidariedade aos companheiros e companheiras metalúrgicos de Camaçari. Conte aí conosco, o que a gente puder contribuir, certamente iremos contribuir. A situação da Ford, penso que foi muito bem ilustrada pelo Júlio, eu não quero fazer nenhum complemento, só deixar minha solidariedade mesmo. Preciso aqui citar algumas questões referentes, né, a Stellantis, a Fiat Betim, parabenizar também, né, a exposição do professor João, a exposição da Renata foi bastante cirúrgica em alguns dados, né? Como, por exemplo, a questão dos carros populares, né, dentro do nosso país. O percentual vem diminuindo ano após ano, e
E é importante lembrar que no final da década de 90, início dos anos 2000, o carro popular ele era 70% comercializado, né? A comercialização era de 70% desses carros dentro do nosso país. E hoje está 12%, eu imagino que isso vai cair um pouco mais, né? Quem consumia carro popular era trabalhador, assalariado. E com essa decadência, né, do poder de compra dos trabalhadores, certamente, e essa questão dos carros elétricos, certamente será mais um dificultador. Daqui a alguns anos, trabalhador comum não vai conseguir comprar carro, né? No governo Lula, no governo Dilma, a gente, como diz muito bem o Marcelo Toledo, a gente via praticamente todo mundo comprando carro, era totalmente normal, sabe? E hoje em dia é absolutamente anormal tudo isso. A Stellantis, a fusão entre FCA e PSA formou a Stellantis, é a 4ª maior montadora de veículos do mundo e agora se tornou a maior montadora do nosso país, né, com 26% de participação no mercado interno, sabe? Isso, quem vê de fora, quem não conhece a nossa realidade, imagina o seguinte, olha, aconteceu uma fusão, está tudo muito lindo, os trabalhadores agora terão reajustes salariais, vai aumentar a PLR, vai aumentar abono. Pessoal, é muito pelo contrário. Qualquer tipo de fusão, obviamente, com o intuito é aumentar os lucros e diminuir os benefícios para os trabalhadores. Isso a gente viu de forma muito clara nesse ano de 2021. Logo no início do mês de janeiro, os representantes da empresa entraram em contato comigo, já dizendo que seria oficializado, né, a fusão entre FCA e PSA, e uma semana depois já chamou a diretoria do sindicato já para antecipar as negociações de PLR, acordo coletivo database, acordo de jornadas, e isso nos causou muita estranheza, sabe? E assim, na prática, a gente viu o quanto é danoso, né, quando o capital vem com muita sede em retirada de direitos. Até o presente momento aconteceram 16 rodadas de negociações no âmbito geral. Só quero fazer um parêntese aqui, que desde o início da pandemia a gente vem tentado, junto à direção da empresa, colocar os trabalhadores em isolamento. A gente conseguiu paradas bem esporádicas, mas em momento nenhum a empresa parou 100% da sua produção. Acho que é importante a gente deixar isso muito claro. E a empresa tentou, a todo custo, subtrair direitos que nós conquistamos aí há várias décadas, né? Como, por exemplo, subtrair os percentuais de horas extras que a gente tem aqui em percentuais muito maior do que a CLT, adicional noturno, que na lei é 20, o nosso é 30, tentaram subtrair. Aqui a gente tem um abono de férias, além do da CLT, né, que a gente chama de retorno de férias, tentaram subtrair também. Temos um abono database, tentaram subtrair, dentre várias outras cláusulas que a empresa tentou subtrair a todo instante. Tentaram incorporar algumas cláusulas para beneficiar ainda mais a empresa, como, por exemplo, a autorização de trabalhos aos domingos e feriados, que aqui na nossa região é algo totalmente atípico. Então, eu estou citando esses exemplos que, para a gente conseguir manter as mais de 100 cláusulas que a gente tem no nosso ACT Database, foi com muito esforço. Teve dias que a gente ficou reunido 6, 7 horas em reunião, e a empresa sempre fazendo paralelo, né, a alguns acordos que a Peugeot tinha. E a justificativa da empresa é o seguinte: agora as empresas fundiram, e eu vou ter como parâmetro o pior acordo entre esse grupo de empresas, né? Então, aqui, de forma muito clara, falo para vocês que, óbvio que a nossa situação é bem diferente, né, de Camaçari, mas as coisas não estão fáceis. Não estão fáceis. Eu já vivenciei uma primeira fusão, que foi entre a Fiat e a Chrysler, e antes dessa fusão, eu sou funcionário da montadora desde 2009. Eu já presenciei o número de trabalhadores dentro da montadora de quase 24 mil trabalhadores diretos.
e hoje está em torno de 11 mil. E para além dessa diminuição de mais de 50% dos trabalhadores, os trabalhadores que atingiram o teto salarial estão correndo o risco de serem demitidos. E é com muito esforço que a gente está tentando manter esses postos de trabalho. Então, os dificultadores, eles são enormes. E penso que a gente tem que ter muita clareza, companheiros, que o capitalismo ele é perverso. Se precisar fechar qualquer que seja a fábrica e migrar para outro local, certamente as montadoras farão. Vejo aí de forma muito clara que o Júlio foi pego de surpresa. Não só o Júlio, né? Todo o Brasil foi pego de surpresa com esse posicionamento da Ford. Então, a gente tem que entender que a gente não está em uma ilha. Eu tento deixar isso muito claro para os metalúrgicos aqui de Betim, que a gente tem que estar vigilante sempre, porque se depender do capitalismo, ele entendeu o seguinte, em Betim não tá mais legal para a gente. Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Ford. Então, acho que é preciso nós, líderes sindicais, né, colocar muito claro na cabeça dos trabalhadores e, para além disso, na cabeça de toda a sociedade brasileira, que a única saída para o nosso país é a gente pensar num projeto nacional de desenvolvimento com geração de emprego e distribuição de renda. Ponto. A gente não consegue sair desse imbróglio que nós estamos no dia de hoje sem um projeto nacional de desenvolvimento. E muitas das vezes, até entre nós, a gente não vê as pessoas falando muito nisso. E, obviamente, que esse governo que está aí, ele não vai pensar nisso. Se esse movimento... Beleza. Se esse movimento não vier das bases, companheiros e companheiras, infelizmente, o fundo do poço ainda não tem fim. A gente vê uma catástrofe dentro do nosso país hoje, a miséria crescendo, a fome crescendo, e na contramão de tudo isso, aumentando o número de bilionários dentro do nosso país. Em plena pandemia, em plena catástrofe. Então, a gente precisa conseguir colocar na cabeça dos trabalhadores e da sociedade como um todo que só um projeto nacional de desenvolvimento vai conseguir tirar o nosso país dessa situação tão catastrófica que estamos vivendo. Fico por aqui, agradeço a todos, forte abraço a todos. Nós que agradecemos aí pela contribuição. E agora nós voltamos a palavra aqui aos nossos convidados, aos nossos expositores. Eu já aproveito e já deixo o convite lá no nosso congresso. Será uma honra se pudermos contar com vocês. E vou inverter agora, viu, João? Vamos começar com a Renata e depois eu finalizo com você. Renata, 7 a 10 minutos, agora o tempo é menor ainda. Não, tá ótimo, André, tá ótimo, porque esse negócio de live cansa, né, também, né? A gente também se esgota muito nesse remoto aqui, não tem o mesmo calor no evento ao vivo, né? Gente, eu quero agradecer a todos vocês, porque eu aprendi demais, eu fiz muitas anotações aqui sobre as realidades que vocês trouxeram aí de cada local onde vocês estão atuando, os problemas que vocês estão enfrentando e da forma também como a gente está encarando esses problemas, né? Parabéns de novo pela realização do evento e como eu vi que são uma série aí que tenha muitos sucessos aí nos outros episódios. Eu sei que o Jazzy é parceiro em todos os dias, né, de live, de conversa, e eu fui escalada para esse e fiquei muito impressionada aqui com a qualidade do debate. Gostei também de conhecer o João, já trocamos um monte de figurinha aqui no chat de conversa, já trocamos sites, já trocamos... né? É muito bom essa troca também que vocês proporcionam para a gente. Bom, esse cenário que não é... Ninguém esperava aqui, antes de mais nada, que eu ou que o João trouxéssemos notícias boas, isso a gente já tem certeza, né? Ninguém esperava notícias boas, ninguém esperava notícias alvissareiras, né? No entanto, o clima com que a gente acha que encerra aqui não é o clima de fim de tudo, né? A gente tem hoje mesmo uma notícia dizendo que a indústria automotiva vai investir 32 bilhões no país até 2025
E, coincidentemente, metade desses bilhões, ou seja, 16 bilhões, estão programados pela Stellantis, né? Que é essa nova fusão aí. A gente tinha muito mais aspectos da indústria para abordar, mas eu sempre tento tomar cuidado de abordar esses aspectos, mas também trazendo um olhar sindical, um olhar do trabalhador. Parte desses elementos que nós não abordamos é também como houve nessas últimas 2 décadas aí desse século essa modificação na colocação do ranking das principais montadoras no país e como isso foi afetando os trabalhadores, né? O trabalhador metalúrgico, numa escala longa de tempo, é um trabalhador que vem sendo vilipendiado ano após ano. O trabalhador metalúrgico ele já teve um ganho, né, muito maior do que o que ele tem hoje. No entanto, nunca se vendeu, mesmo nessa crise, tanto carro quanto se vende hoje. A gente tem um decrescimento aí a partir de 2014, 2015, mas se eu ficar na curva até o ápice da venda de automóveis, da produção e da venda de automóveis no Brasil, a queda do rendimento do trabalhador metalúrgico ela vai ter o mesmo sentido na curva, ela é descendente. Então, é um trabalhador numa indústria que, na nossa eterna indústria nascente, que colaborou muito, mas que nos últimos anos, mesmo considerando os últimos anos de imensa e intensa crise, é um trabalhador que vem tendo o seu papel diminuído na apropriação dos ganhos dessa mesma indústria. Isso não é pouco relevante para nós, né? Isso, na verdade, é fundamental, né? Porque é um setor que carregou na distribuição de renda do país durante um determinado período de tempo, né? Um papel incrível, né? Principalmente quando se erige um sindicalismo forte sobre essas bases. Então, não é o fim, né? Mas aqui está dizendo que a minha conexão está instável. Está tudo bem? Está tudo bem? Então, eu vou seguir aqui já para a conclusão. Sobre a questão do veículo elétrico, e isso não se a gente evitou, ou a gente contornou, ou a gente não foi ouvido, ou a gente quis falar e não encontrou interlocutor no período recente sobre esse tema, é preciso entender que isso acabou, porque agora esse tema chegou de uma maneira em que ele nos impacta diretamente, não mais como uma ideia, ele nos impacta efetivamente todos os dias. Eu recuperei aqui o valor do plano Biden para a eletrificação, são 300 bilhões de dólares, né? O que significa que o Estado vai contribuir para colocar os postos, né, de eletricidade, as bombas de eletricidade, ele precisa investir também na sua própria infraestrutura do setor elétrico, e mais uma vez eu retorno ao posicionamento que nós vamos ter. Se a gente vai ser um território de produção ou se a gente vai ser um território de exploração. Porque, inclusive, um grande papel esperado das superbaterias é de levar o nosso vento e o nosso sol também para o hemisfério norte. É uma lógica que não é uma lógica que não está no horizonte, é uma lógica que está no horizonte, né? Porque eu quero super baterias. Eu não posso transportar hoje essa energia, né? Os linhões, né, em escala, existem linhões de transmissão de eletricidade submarinos que são imensos, mas as baterias também fazem parte desse plano de levar recursos dos países do sul para os países do norte. Então, essa história da eletrificação ela já é uma realidade. A Angela Merkel, né, que conduz aí o governo alemão, subiu de 6 mil dólares para 6 mil euros para 9 mil euros o subsídio para você adquirir um carro elétrico. Isso significa 59 mil reais hoje, a cotação de hoje. Ela oferece em torno de 60 mil reais se você quiser comprar um carro elétrico. Está acontecendo, ou não sei se já terminou, o primeiro salão de automóvel presencial desde o início da pandemia, que está acontecendo em Xangai.
lá está sendo oferecido um veículo. Agora, a gente tem uma dúvida aqui que eu vou contar para vocês qual que é essa dúvida. Um veículo elétrico de $4.500. Mas a gente ficou um pouco na dúvida, chinês, a gente ficou um pouco na dúvida porque me parece que lá eles classificam esses super triciclos, né, como carro. E aí pode ser que a gente esteja falando disso, de uma moto, um super triciclo eletrificado que conduz passageiros, que seria excelente para cidades grandes, para você não tem viagem, não tem bagagem e tal, para esse deslocamento é uma coisa muito legal, né? E olha o preço, né? Mas ainda tem essa dúvida aí do que realmente a gente está falando. Eu não vi uma foto disso, não sei dizer para vocês a cara desse bicho, né? 7 minutos. Mas a gente chegou. E eu não tenho nada para discordar de vocês, só para reforçar que a gente precisa de política monetária, fiscal, industrial, que proteja o povo. E parece que faz parte de proteger o povo, proteger a indústria. Né? É importante também saber por que a gente quer proteger a indústria. Não é porque a gente gosta dela, porque a gente trabalha nela, porque a gente acha ela bonitinha. Né? É importante proteger a indústria para proteger o povo, para proteger a soberania. Então, não pode ser outro motivo que nos leve a proteger a indústria. Né? É para proteger a nós todos. E a gente viu na situação da pandemia, na situação da Covid, o quanto que nos fez falta. A gente importou máscaras a 6 centavos da China, e a que a gente conseguia produzir, a gente não tinha escala para produzir no país, e a que a gente produzia era 30 centavos, máscaras descartáveis. A gente percebeu logo no início da pandemia o quanto fez falta ter uma indústria. E não estou falando só da indústria metalúrgica, é a indústria química, é a indústria farmacêutica, é a indústria eletrônica. Né? Hoje os carros têm cada vez mais tecnologia embarcada, a gente não está falando só de metal, né? A gente está falando de tudo isso que está girando em torno do automóvel, da informática, da ciência dos dados. Então, não tenho nada a discordar, só me soma aí o clamor que todos os companheiros e companheiras fizeram. Mais uma vez, obrigada pelo convite e até uma próxima, pessoal. Obrigada, Renato. Nós é que agradecemos muito. E agora vamos lá. João Dulce, com você. Bom, eu também vou agradecer demais, não só pelo convite, mas pelas falas que me ensinaram bastante. Gostei muito de ouvir a Renata, o Júlio, o Alex, o Marcelo, o Marcelino, né, que abriu a sessão. Ele já tinha escutado, a gente já tinha feito até algumas reflexões juntos na vez passada, então foi muito bacana. E eu vou pegar um gancho em cima disso, um gancho que a Renata deixou, que esses eventos eu acho que eles são importantes para a gente voltar a querer pensar. Né? O Marcelo e o Alex, salvo engano, deixaram aqui 2 impressões sobre a indústria 4.0, que tanto se fala, daqui a pouco a indústria 4.0 vai começar a andar sozinha, vai virar um mantra, igual outros mantras estão por aí pairando irreflexivamente, né? E eles trouxeram 2 questões que são fundamentais, quer dizer, a gente já quer entrar nisso, a indústria 4.0 é uma indústria sem gente, praticamente. Né? Essa dualidade há de ter um meio do caminho, um meio termo entre a gente ter a plena eficiência industrial, a plena eficácia industrial, ou a gente lutar por uma coisa que a gente já teve, né? O pleno emprego. Então, vamos tentar achar um termo médio, né? Para que a gente volte a competir. E aqui eu vou pedir licença para contar uma brevíssima história. Eu me lembro quando eu estava escrevendo minha tese, eu perguntei para o meu orientador, que é o professor Adalberto Cardoso, do IESP, da UERJ, eu falei, professor, se essas indústrias de carro ganham muito mais no mercado financeiro, por que elas continuam produzindo carro? Né? E ele me deu uma resposta que parece meio simples, mas me abriu muito a cabeça. Eu acho que a minha cabeça era muito fechada. Ele disse, bom, por 2 motivos. Primeiro, que a Fiat, para ser a Fiat, precisa produzir carro, né? E as pessoas vão continuar consumindo carro. E eu queria fazer um gancho
com a indústria 4.0, 3.0, 2.0. Quer dizer, se alguém ainda vai produzir carro, que se produza no Brasil, né? Vamos tentar voltar a pensar desenvolvimento nacional, como foi dito aqui, estratégias de desenvolvimento, estratégias de política industrial. Aqui, qual o problema, né? Essa imersão de cabeça, esse salto mortal sem rede, rumo a essa ideologia estranha, parece que nos faz querer não participar. Outro aparente paradoxo. A gente quer estar na ponta de lança da ideologia discursiva, mas se a gente continuar discursando em defesa desse pleno liberalismo, nós não vamos participar dele, porque a gente esqueceu de discutir como a gente chega numa estratégia de nação, de indústria, de política industrial, que nos permita competir, nos permita trazer indústria e, principalmente, trazer emprego, né? A Renata acho que tocou muito bem. A gente não se opõe às indústrias, principalmente se elas empregarem companheiros, colegas, etc., nossos aqui, né, que gere desenvolvimento, mas que gere emprego, gere desenvolvimento social, né? Então, que esse lugar seja o Brasil. A gente não pode aceitar a interdição ao debate, e nem essa monocultura de uma única ideologia que prega as mesmas coisas tem 30 anos. Nenhum país do mundo mais abraça essa monocultura ideológica que se compartilha diuturnamente nesses grandes canais de notícia, em que a gente não participa, né? Não dá mais para isso. Então, eu acho que esse tipo de evento aqui, ele rompe essa interdição ao debate e permite que a gente pense alternativas, civilizada e educadamente, com informações que todos nós temos, cada um a partir do seu campo, não é isso? Mas congregando aqui, trazendo, confluindo para um espaço desse. Então, eu queria mais uma vez aqui parabenizar a FIT-Metal, agradecer imensamente pelo convite, desejar um ótimo congresso para vocês e parabenizar por essa luta, que eu tenho certeza não é fácil, né? Mas se desistir vai ficar mais difícil ainda. Então, parabéns a todos, um grande abraço, muito obrigado, boa noite. Obrigada, João. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma live. Quero muito agradecer a todos vocês que ficaram conosco, que nos assistiram até agora, e convidar para a próxima terça-feira, vamos dar continuidade ao ciclo, e o tema será a economia regional, a indústria no sul do país. E conto com vocês aí, e quero agradecer também as 45 páginas parceiras que transmitiram simultaneamente com a gente esse debate. Muito obrigada a todas e todos, e obrigada mais uma vez ao João e à Renata, que abrilhantaram aqui a nossa live. Boa noite e até terça que vem.